Hoje a gente vai falar sobre maçãs, e no meio dessa conversa sobre maçãs eu tenho um pedido meio íntimo para te fazer. Fecha os olhos aí, vai. E aí, fechando os olhos, tenta imaginar uma maçã. Você consegue enxergar a maçã? E se você consegue enxergar, então me diz, onde é que está essa maçã? Ela está pendurada na macieira? Ela está na mão de alguém? E mais, como é que a luz incide e reflete sobre essa maçã? Você consegue imaginar tudo isso? Você consegue enxergar tudo isso? Seja lá qual for a resposta, você já pode abrir os olhos. E aí, conseguiu mesmo enxergar? Nessa escala aqui, que vai de 1 a 5, onde é que você acha que a sua capacidade de imaginar e enxergar essa maçã está enquadrada? Porque quem não consegue imaginar e enxergar essa maçã acaba caindo numa condição chamada de afantasia. Tem a fantasia quem é incapaz de criar imagens dentro da própria cabeça. A fantasia é a cegueira dos olhos da mente. Esse é um fenômeno neurológico sobre o qual a ciência ainda sabe muito pouco. A primeira menção à incapacidade de imaginar aparece no trabalho de Francis Galton, no final do século XIX. Só que o reconhecimento da fantasia como uma condição neurológica, isso é bem mais recente, assim como o próprio termo afantasia. Essa palavra aí surge num estudo de 2015 que foi conduzido pelo professor Adam Zeman, da Universidade de Exeter. Se você teve dificuldade para formar a imagem da maçã na sua cabeça, vem comigo. É apenas educado que eu te convide, porque o que vem a seguir é um passeio pelo seu mundo interno. A fantasia mostra que nossos mundos internos podem ser radicalmente diferentes. E se a gente olhar para duas pessoas que participaram da pesquisa do Dr. Adam Zeman, o cara que descobriu a fantasia, aí isso vai ficar bem claro, bem óbvio. Essa mina aqui é a Kate, ela é uma ilustradora de livros infantis. Os personagens da Kate existem primeiro dentro da mente dela. Ela consegue visualizar esses personagens de maneira vívida, dinâmica e colorida, com detalhes. É a partir dessa visualização que a Kate transporta os produtos da imaginação dela para o papel. I think I have like a strong imagination, so I can create like the world and then kind of keep adding to it, so it gets sort of bigger and bigger in my mind. You know what, I couldn't really imagine what it's like to not imagine. I think must be a bit of a shame, really. A habilidade da Kate é uma coisa que o Neil não tem. Ele é livreiro e ele tem a fantasia. A capacidade do Neil de reconhecer rostos também é limitada, assim como a memória visual dele, que não é das melhores. The hardest thing to describe is what happens in my head when I think about things. When I think about my fiancée, there's no image, but I am definitely thinking about her. I know today she has a hair up in a bun at the back, brunette, but I'm not describing an image that I'm looking at, I'm remembering features about her. Tanto a Kate quanto o Neil passaram por um teste feito para detectar a fantasia. Esse teste foi desenvolvido pelo Adam Zeman, que é o cientista que cunhou o termo fantasia no ano de 2015. Aquelas perguntas sobre a maçã que eu te fiz logo no comecinho do vídeo, elas formam uma versão assim hiper reduzida do teste de Zeman, uma versão inclusive que andou viralizando aí na internet. A pergunta que fica é: será que a afantasia é algum tipo de deficiência? I think it makes quite an important difference to their experience of life, because many of us spend much of our lives with images hovering somewhere in the mind's eye, which we inspect from time to time. So I don't think it's a disability, and it isn't a disorder. It's a variant of normal human experience. A gente conversa muito sobre a cotação do dólar, sobre a política, sobre as coisas que nos cercam. Falamos muito sobre o mundo externo e muito pouco sobre nossos mundos internos. Em geral, nós presumimos que somos normais e que, portanto, o funcionamento interno das outras pessoas é idêntico ao nosso.
Se for diferente, é porque há algo de errado com a outra pessoa, não comigo. Talvez por isso a afantasia tenha permanecido um mistério por tanto tempo para a ciência. Sabe-se muito pouco sobre o que gera a condição da afantasia. Algumas pessoas nascem com dificuldade de enxergar aquilo que elas imaginam. Outras desenvolvem essa condição repentinamente, depois de experiências traumáticas. O Adam Zeman teve um paciente que, quando pensava em maçãs, as via detalhadamente. Aí, esse homem passou por uma cirurgia. A capacidade dele de imaginar as maçãs, então, se perdeu. Foi a partir daí que o Zeman revisou a literatura, encontrou o trabalho do Francis Galton e nos deu o conceito moderno de afantasia. I was intrigued when, about 15 years ago, this referral letter arrived. I was working as a neurologist in Edinburgh, asking me to see someone who had lost the ability to visualize, having had it up till then. So, following a procedure, an angioplasty, he'd had a procedure on his heart, he's become aware of the fact that he's now unable to imagine anything. He notes this particularly at night, when he's never been a good sleeper, previously used to imagine things to help himself get off to sleep, now can't do so, can't picture his children or his grandchildren in his mind. Like the general practitioner, I hadn't come across anything like this before myself, and I therefore went to the literature. Aqui no YouTube tem um canal chamado Amy Wright Meow. Esse canal pertence a uma artista que descobriu que tinha fantasia em 2018, durante uma terapia que envolvia hipnose. O terapeuta dela pedia para que ela imaginasse um lugar seguro, um quarto cheio de coisas que ela gostasse. E aí ela simplesmente não conseguia visualizar aquilo que o terapeuta pedia. Isso deixava ela estressada. Esse vídeo chamado Eu Tenho a Fantasia, e talvez você também tenha, embora não perceba, esse vídeo aqui pode ter sido responsável por aumentar drasticamente o interesse pela pesquisa do Adam Zeman, que foi feita 3 anos antes do lançamento do vídeo. Ainda tem gente discutindo esse vídeo aqui na internet e não é para menos. Além de uma boa explicação da condição da afantasia, esse vídeo conta com a personagem ideal, porque a Amy é uma artista. Visualizar para ela é muito importante. You are not alone, and you can work around it. Somehow, against many odds, I've managed to make a successful career out of my artistic ability, despite a lack of a conscious mind's eye. I now know I can support myself and work with what I have, rather than fighting against myself constantly, if I'm never able to cure it, that is. Aí depois disso, ela avisa que vai dar um jeito de aprender a visualizar, a imaginar. Tem muita gente por aí divulgando esse ou aquele método para visualizar melhor, mas nada parece muito concreto, pelo menos não por enquanto. E tudo bem, a ciência demorou séculos para visualizar esse problema. É apenas normal que ela precise de mais algum tempo para imaginar uma solução. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Olha só, quando eu fecho meus olhos e tento imaginar a tal da maçã, eu vejo é nada. Talvez eu também tenha a fantasia em algum grau, em algum nível. Não que eu já tenha feito um teste sério para saber, mas essa é a minha experiência. Eu sei que todo mundo diz isso, vai lá, escreve nos comentários. E as pessoas aqui no YouTube normalmente pedem isso para aumentar o engajamento, que ok, é lícito, é uma estratégia válida. Mas eu realmente estou curioso para saber se as pessoas conseguem enxergar a tal da maçã quando elas fecham os olhos. Eu não consigo. Se você quiser me contar, eu vou gostar de saber, mas só se você quiser, ninguém aqui é obrigado a nada. Então, se você quiser, se você puder, se você tiver afim, conta lá nos comentários se você consegue visualizar a tal da maçã ou não. Se não conseguir visualizar a maçã, visualiza aí o Daniel, nosso apoiador, que aparece aí junto com o filhinho dele de 2 anos. Muito obrigado, Daniel, beijo pros dois, valeu!